Teve um momento em que o futebol jurou que o Oscar ia dominar a Europa. Titular de Copa do Mundo, jogando no Chelsea, decidindo jogo grande, dando assistência em final. Parecia impossível esse cara dar errado. Mas olha onde a carreira dele foi parar. E não, isso não é sobre dinheiro. É sobre potencial que nunca virou grandeza. E o Oscar não é um caso isolado. O futebol tá cheio de jogadores que pareciam craques absolutos, futuros melhores do mundo, mas que, por vários motivos, nunca sustentaram esse nível. E hoje o vídeo é sobre isso. Sobre jogadores que enganaram o hype, que iludiram a torcida e que tinham talento de sobra, mas não conseguiram viver como craques tempo suficiente. E calma, o Oscar é só o começo, rapaziada. Se prepara porque vai ter muitos nomes aí polêmicos, muitos nomes que vai dar briga aqui nos comentários, eu tenho certeza. E o último eu acho que vai ser o mais polêmico de todos. Eu tenho certeza que muitos vão concordar, muitos vão discordar, mas enfim, né, faz parte aí do futebol. Já deixa o likezão aqui no vídeo, se inscreve no canal, dá essa chance aí, pô, é de graça, é só ir aqui embaixo se inscrever. E se você chegar até o final do vídeo e não gostar, pode se desinscrever, mas assim, eu garanto que você vai gostar aí do conteúdo. Então bora aí pro vídeo, né, ver os jogadores que eram destinados ao topo do futebol, mas ficaram pelo caminho. Nilmar. Vamos começar falando de um nome que muita gente esqueceu o quão absurdo ele era no auge, Nilmar. O Nilmar surgiu como aquele atacante moderno, mas antes do futebol moderno existir. Rápido, driblador, inteligente, fazia gol com as duas pernas e tinha uma explosão que poucos tinham no Brasil naquela época. No Internacional ele não só jogava bem, ele decidia. Era o tipo de jogador que, quando pegava a bola em velocidade, a defesa já entrava em desespero. Tanto que rapidamente ele já virou nome constante de convocações da seleção brasileira. E não era por acaso, sempre ficava aquela sensação. Se esse cara encaixar num grande europeu, vira craque mundial. Mas aí começa o problema. O Nilmar nunca teve uma carreira contínua. Ele vivia de momentos. Quando entrava em campo, resolvia, mas raramente ele conseguia ficar em campo por muito tempo. As lesões começaram a aparecer cedo. E lesões não quebra só o corpo. Quebra confiança, ritmo e sequência. Na Europa, ele nunca conseguiu se firmar como protagonista. Não porque faltava talento, mas sim porque faltava constância. E isso é algo que o futebol de elite não perdoa. E outro ponto pouco falado da carreira do Nilmar foi as escolhas que ele teve durante a carreira. Nilmar muitas vezes optou por caminhos mais confortáveis, quando ainda precisava se provar no nível máximo. Mas aí o tempo passou, o futebol evoluiu, ficou mais intenso, mais físico, mais exigente. E o Nilmar ficou marcado como aquele jogador que poderia muito mais. Ele não foi um fracasso, longe disso. Nilmar é um retrato perfeito de um jogador que tinha tudo, menos a sequência para sustentar o topo. Muitos jogadores aqui até conseguiu ser craque, né? Até foi craque, mas não chegou no topo do futebol. Pelo menos não chegou aonde todo mundo esperava, né? Não fez algo como, tipo, um Neymar, assim, da vida, entendeu? Paulo Henrique Ganso. Agora a gente entra em um dos casos mais discutidos do futebol brasileiro dos últimos anos. Paulo Henrique Ganso. Porque, por um período, o Ganso não era tratado como uma promessa. Era tratado como certeza. No Santos, ele parecia jogar um futebol diferente. Passe de primeira, visão absurda, inteligência acima da média. Muita gente dizia que ele era o verdadeiro cérebro daquele time. Cérebro. Vixe, eu nem sei como que eu falei, é cérebro. Enquanto o Neymar era a explosão. E não era exagero na época, muita gente falava que o Ganso, inclusive, era melhor que o Neymar. Vocês tinham uma noção do que o Neymar viraria? Assim, de referência, de qualidade, o Ganso era um pouco... Não, se falava mais dele, O Ganso fazia o jogo parecer fácil, ditava o ritmo, colocava companheiro na cara do gol, decidia sem precisar correr muito. Mas aí o futebol mudou. O futebol ficou mais tenso, mais físico, mais rápido. E o Ganso nunca conseguiu acompanhar essa transformação. As lesões atrapalharam demais, tiraram sequência, confiança, mobilidade. E existe um ponto que pesa muito na carreira dele. O Ganso nunca se reinventou. Ele continuou jogando futebol como se fosse o mesmo de 2010. Só que não era mais. Ele foi pra Europa, só que lá ele não conseguiu se firmar. Talvez mais talento puro que muitos que deram certo lá. Mas o futebol não premia só talento. Premia adaptação, intensidade e constância. O Ganso parecia um craque daqueles que marcariam a época, mas acabou virando um símbolo de um futebol que ficou pra trás, enquanto o jogo seguia em frente. E o mais curioso nesse caso é que até hoje, quando esse nome aparece em conversas de futebol, muita gente ainda diz: se tivesse tido mais sequência, teria sido craque. Isso mostra o tamanho da expectativa que existia, porque jogador comum nunca que vai gerar esse debate anos depois. El Shaarawy. Agora vamos para um nome que muita gente esquece, mas que um dia foi tratado como salvação de um gigante. Quando ele surgiu no Milan, o clube estava em crise, e de repente aparece um jogador decidindo jogos, fazendo gol importante, chamando a responsabilidade cedo demais. O apelido de Faraó não veio à toa, ele virou símbolo, marketing, esperança. Durante um período, parecia que o Milan tinha encontrado seu novo craque para liderar a reconstrução do clube, mas o problema é que El Shaarawy explodiu antes de estar pronto. Ele recebeu o status de protagonista muito jovem, e quando
quando o corpo começou a falhar, tudo desmoronou rápido. As lesões foram constantes. No futebol de alto nível, as lesões não te dá tempo pra aprender, pra errar, pra evoluir. Você precisa estar disponível e ele não estava. Quando voltou, já não era mais o mesmo jogador. Perdeu explosão, perdeu confiança e principalmente perdeu espaço. Ele até tentou recomeçar em outros clubes, não virou jogador ruim, longe disso, mas nunca mais foi aquele nome que fazia defesas tremer. El Shaarawy é o exemplo clássico de jogadores que foram empurrados para o topo cedo demais. E quando o futebol cobrou maturidade, corpo e constância, ele não conseguiu responder. Inclusive, muita gente comparava ele com o Neymar na época, né? Ainda mais aquele moicanão que ele tinha assim. Aí o povo falava, nossa, moicano? Quem será que usa moicano nessa época, né? Neymar. Aí o povo fala, o novo Neymar, que não sei o que. Mas, né, virou o que virou. Ele até parecia um craque em formação, mas o tempo e o próprio corpo interromperam o seu caminho. Alexandre Pato. Agora a gente chega em um dos maiores do futebol brasileiro. A estreia dele no Milan já diz tudo. Primeiro jogo, primeiro toque decisivo, gol. Frio, técnico, confiante. Ali, o futebol inteiro parou pra olhar. O Pato tinha absolutamente tudo. Velocidade, finalização, inteligência, elegância jogando. Durante um período, ele até era tratado como um futuro melhor do mundo. E se você é um pouquinho mais velho, eu tenho certeza que você vai lembrar dessa época. Mas o problema nunca foi o futebol. O problema dele, mais uma vez, foi o corpo. As lesões começaram a aparecer cedo demais. E não eram lesões simples. Eram aquelas que quebram sequência, ritmo, confiança. Cada vez que parecia que ele ia engrenar, o corpo ia lá e falhava. E tem um ponto que pesa muito na carreira do Pato. Ele também nunca conseguiu se reinventar. Quando ele perdeu a explosão, ele não virou um atacante mais posicional. Quando ele perdeu velocidade, não virou um armador. Ele ficou preso na versão de si mesmo que não existia mais. No futebol de elite, isso é fatal. O Pato não foi um jogador ruim. Pelo contrário, ele teve momentos excelentes. Mas ele ficou marcado como um jogador que viveu mais de lembranças do que de realidade. Ele parecia destinado ao topo do futebol mundial, mas acabou sendo engolido pelo próprio corpo e pelo tempo. James Rodrigues. Agora a gente entra em um caso que divide muitas opiniões. Em 2014, o mundo conheceu James. Copa do Mundo absurda, gols históricos, protagonismo total. Inclusive foi artilheiro e ganhou o gol mais bonito daquela Copa. Com aquele golaço que ele dominou no peito, pau, mandou aquela paulada. Filho. Naquele momento parecia que a Colômbia tinha revelado um craque geracional. Um craque que ia ser lembrado por gerações. O Real Madrid vai lá e contrata ele. Nos primeiros momentos ele corresponde. Decide jogos, faz gols, dá assistência. Mas o problema do James nunca foi talento. Nunca. O problema foi constância. Ele sempre viveu de picos muito altos e períodos longos de quedas. Nunca conseguiu manter o nível por uma temporada inteira, muito menos por várias. Lesões atrapalharam, mudanças de treinadores também. Quando ele deixou de ser prioridade, o rendimento caiu e a confiança foi embora junto. O James teve momentos de craques, momentos de gênios, mas o futebol não se constrói só de momentos. Inclusive, quando ele foi contratado pelo São Paulo, eu falei, caraca, velho, o James no São Paulo agora ferrou tudo. Acabou que ele não jogou tudo isso e pegou e saiu. Só que quando chega na Colômbia, o cara parece que virou outro jogador. Não sei o que acontece. O cara fica tipo assim, um craque, velho. Dele Alli. Agora a gente chega em um dos casos mais tristes dessa lista. Esse aqui eu tenho certeza que todo mundo lembra. Porque o Dele Alli não parecia uma promessa. Ele já parecia uma realidade. No Tottenham, muito jovem, ele já fazia tudo. Chegava na área, gol decisivo, personalidade, confiança absoluta. Era tratado como o futuro da Inglaterra. E não era exagero. Durante um período ele parecia imparável. Jogava como se o jogo fosse fácil demais pra ele. Mas o futebol cobra evolução constante. E Dele Alli, infelizmente, parou no tempo. Enquanto o jogo pedia mais intensidade, mais leitura tática, mais disciplina, ele ficou preso naquela versão inicial que tinha dado certo. Problemas fora de campo começaram a pesar. Falta de foco, queda de rendimento, perda de espaço. E quando o futebol te dá chances e você não responde, ele não espera. O Dele Alli foi de protagonista absoluto a jogador esquecido em pouquíssimo tempo. Ele tinha talento, muito talento. Mas talento sem continuidade vira lembrança. O Dele Alli parecia um craque pronto, mas acabou sendo engolido pela própria expectativa e pela incapacidade de se adaptar. Isco. Agora vamos falar de um jogador que sempre dividiu opiniões. Tecnicamente, poucos tinham o controle de bola que ele tinha. Drible curto, domínio absoluto, criatividade pura. Durante muito tempo, ele foi visto como aquele meia diferente. O jogador que fazia o futebol parecer arte. No Real Madrid, ele teve momentos importantes. Decidiu jogos grandes, apareceu em fases decisivas, ganhou muitos títulos. Mas existe um motivo claro para que o Isco nunca virou unanimidade. O futebol mudou e o estilo dele não acompanhou. Como eu falei pra vocês, o jogo ficou mais intenso, mais físico. E o Isco sempre precisou
precisou de tempo e espaço para brilhar. Quando esse tempo acabou, o impacto dele diminuiu. Outro ponto que pesa muito: o Isco nunca foi um jogador constante por temporadas inteiras. Ele brilhava em fases, mas sumia em outras. E o treinador não confia em quem oscila demais. O Isco parecia aquele craque que podia comandar um time inteiro, mas acabou sendo um jogador de momentos e não de ciclos. Inclusive, quando ele foi pro Real Betis agora, dá pra ver que ele joga muito, só que, sabe, não virou aquele craque que todo mundo esperava. Talento de sobra, regularidade não. Felipe Coutinho. Pra fechar, um nome que até hoje gera discussão: Felipe Coutinho. Porque por um grande momento o Coutinho não parecia mais promessa, ele parecia a realidade absoluta. No Liverpool mesmo, ele era o cara, chamava o jogo, decidia, fazia gols absurdos de fora da área, com aquela chapada dele, né, a chapada do Felipe Coutinho. Muita gente achava que ele estava pronto pra ser protagonista em qualquer time gigante da Europa, mas aí vem a mudança e ele foi pro Barcelona. No Barcelona, o cenário era completamente diferente: pressão absurda, comparação diretamente com o Messi, cobrança imediata. E o Coutinho nunca foi um jogador de carregar um time sozinho. Ele sempre precisou de um sistema que potencializasse a sua qualidade. Quando esse sistema não existiu, ele se perdeu. A confiança foi embora junto, o futebol sumiu junto. Ele até tentou recomeçar, foi para Aston Villa, foi pro Bayern de Munique, mas nunca foi o mesmo jogador do Liverpool. O Coutinho não é um jogador sem talento, pelo contrário. Ele é muito craque, tanto que quando ele surgiu no Vasco, todo mundo falando que era uma promessa absurda, e ele realmente fazia jus a isso, né? Ele jogava demais lá no Vasco. Do Vasco ele foi pra Inter de Milão por um preço assim de banana, mas também jogou muito, um absurdo, até ele chegar no Liverpool e assim, pra mim o auge dele, né? Eu acho que todo mundo aí que tá me assistindo concorda que o auge do Coutinho foi no Liverpool, mas ele não chegou lá onde a gente queria, né? Onde a gente imaginasse, tipo um Neymar assim da vida. Claramente ele tinha potencial pra isso, jogava muita bola, mas ele é o exemplo perfeito de como o ambiente, contexto e expectativa podem destruir uma carreira que parecia destinada ao topo. Ele parecia um craque consolidado, mas acabou virando mais um símbolo de hype que não se sustentou. O Coutinho também é mais um daqueles curiosos casos que, se você citar o nome dele, até hoje vai ter gente falando: ai, se tivesse tido mais sequência, seria craque. Cara, jogador comum nenhum tem esse debate anos depois. Ninguém vai falar que o Thales Magno tivesse mais sequência no Corinthians aí, ele seria um craque. Assim, ele até amassou no começo do ano, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Isso mostra o tamanho da expectativa que existia nele. E agora voltou pro Vasco e perdeu uma final aí pro meu Coringão. Desculpa, Coutinho, eu gosto muito de você, mas eu sou muito mais Corinthians, né? E quando você junta todos esses nomes, uma coisa fica muito clara: nenhum deles foi ruim, nenhum deles foi comum. Todos eles tiveram talento de sobra para serem chamados de craque. Mas o futebol não é sobre talentos, é sobre constância, adaptação, é sobre aguentar pressão quando o hype acaba e a pressão começa. O que derrubou esses jogadores não foi falta de qualidade, foi o contexto, o físico, a cabeça e principalmente o tempo. Porque o futebol infelizmente não espera. Se você não evolui, ele passa por cima. E talvez a maior lição aqui seja essa: parecer craque é fácil, difícil é sustentar isso por anos. Mas agora eu quero saber de vocês, rapaziada. Comente aqui embaixo qual jogador todo mundo jurou que ia ser craque, só que infelizmente não foi. Comente aí, porque o próximo vídeo pode estar saindo direto dos comentários. Eu vou estar lendo todos os comentários aí de vocês e eu posso até fazer uma parte 2 desse vídeo. Porque tem muitos outros jogadores que eu podia ter colocado na lista, só que eu escolhi esses daqui porque é os jogadores que eu penso: caraca, velho, por que esse cara não vingou, não chegou aonde a gente queria? Ele tinha muito mais potencial pra fazer do que ele fez. Aí eu resolvi colocar esses aqui, mas, mano, tem muitos outros jogadores. Inclusive, você deve estar pensando num agora que não apareceu no vídeo, né? Então comente ele aí. Mas agora eu vou estar encerrando o vídeo. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Eu acho que quando eu soltar esse vídeo já vamos estar com 1.000 de inscritos. Então muito obrigado aí por você estar acompanhando o canal, tá gostando do conteúdo. Atualmente eu tô postando vídeo toda terça-feira, mas já que eu tô vendo que vocês estão gostando, eu vou tentar aumentar essa frequência. E por sinal eu também tô gostando muito de gravar isso. E, mano, futebol é uma paixão assim desde criança. Não consegui ser jogador, mas posso estar aqui, ó, sendo youtuber falando sobre eles. Mas eu vou nessa, rapaziada. Tamo junto. Bebam água, ficam com Deus e até o próximo vídeo. Espero todos vocês lá, hein? Fui!